Recebo hoje aqui no Café no Bule, eu tenho a satisfação de receber a deputada Janaína Riva, a voz da mulher no Parlamento Estadual. Agradeço aí ela recebeu o nosso convite e atendeu, está aqui no Mió de Minas. A gente vai falar sobre RGA, Grampolândia, crise aí nos poderes e governo Pedro Táxi, essa crise também que se abateu no governo, e sim, sucessão 2018, né? Porque já estamos aí batendo na porta, os partidos já se organizando. Então, para começar, deputada, a pergunta quente do Café no Bule. Com toda essa crise que se abateu no Parlamento Estadual, tivemos aí prisão de um deputado no mandato, deputado sendo investigado, a questão dos vídeos aí onde os deputados aparecem pegando dinheiro, seja lá de propina, mensalinho, enfim. A senhora acha que a Casa, a instituição a Assembleia, está com credibilidade para conseguir reverter essa situação perante a opinião pública? Eu não sei se a Assembleia está hoje com credibilidade para reverter, mas vamos dizer assim que a Assembleia está com a obrigação de reverter essa situação perante a opinião pública. Eu venho falando sempre que eu acredito que a Assembleia tem que fazer um trabalho urgentemente para recuperar, vamos dizer assim, a credibilidade mesmo da população. Né? As pessoas estão incrédulas, elas não acreditam mais no parlamento e a gente tem que mudar isso, porque a Assembleia está acima de qualquer parlamentar, a Assembleia é uma instituição. Eu não sei, Márcio, porque desde pequena eu fui criada lá dentro, assim, pode-se dizer criança, né, de 6 anos de idade, eu tenho um respeito por aquele parlamento e eu vejo a Assembleia assim como uma instituição tão grande e poderosa que é inaceitável que a Assembleia pague, vamos dizer assim, pelas mazelas ou pelos desmandos dos seus. Né? E aí eu incluo tudo que já aconteceu na história da Assembleia, inclusive o que aconteceu com meu pai quando esteve lá. A Assembleia sobreviveu a isso, e eu acredito que a Assembleia também vai sobreviver a essa fase que está passando agora. Mas a forma de se recuperar, eu tenho batido duro nessa tecla lá com os deputados, é fazendo um trabalho em prol da população, e a Assembleia não tem feito isso. Sabe, os deputados têm que deixar de lado essa parceria com o governo, esse coleguismo, esse protecionismo ao governo do Estado e agir em prol da população. As pessoas esperam isso ansiosamente, sabe? Eu vejo que, por exemplo, uma reforma hoje tributária, uma reforma administrativa, um enxugamento da máquina, isso faria com que a pauta passasse a ser positiva. Mas tem que ver se os deputados, se eles estão realmente conscientes disso. E eu tenho falado isso para eles, a gente tem que mudar a pauta, tem que virar o jogo, a Assembleia tem que sair dessa maré negativa, pesada, que ela se encontra e fazer uma pauta positiva. A população aguarda isso. Eu acho que tiraria um pouco esse peso, não o foco, porque o foco não tem como tirar. Não é uma coisa assim que você, de forma mágica, olha, apaguem as imagens que viram, apague tudo que viram até agora, vamos começar do zero. Mas eu acho que tem formas da Assembleia fazer com que passe a imprimir respeito, a imprimir credibilidade, a mostrar que, de fato, se preocupa com o povo. Tratar agora de um assunto que tem chamado muita atenção, a senhora foi vítima, Mato Grosso cada dia está sendo desnudado aí com situações que a gente jamais esperava que fosse acontecer. A máquina estatal a serviço de um crime, um crime contra a pessoa, a liberdade de expressão, a intimidade da pessoa. Grampolândia. A senhora imaginou que, quando começou tudo isso, há pouco menos de 8 meses, chegasse onde chegou, a cúpula da segurança quase toda envolvida, delegados presos, ex-secretário de Justiça, secretário de Segurança, ex-chefe da Casa Civil, enfim. Isso ainda pode piorar? A senhora acha que os mandantes já estão todos na cadeia? Sinceramente, Márcio, primeira pergunta, assim, eu não esperava. Eu não esperava e eu tenho, assim, rendido todos os aplausos, como eu vou te dizer, rendido minha admiração à doutora Ana Cristina e ao desembargador Orlando Perry. Eles, sem dúvida nenhuma, são pessoas hoje, e dá para se ver pela credibilidade, onde passam são aplaudidos, a população tem prestado o seu respeito, a postura deles. Porque Mato Grosso, há muito tempo atrás, já foi tido como um estado de coronelismo, onde as pessoas faziam o que quisessem e, por serem pessoas poderosas,
nada acontecia, sabe? Tinha essa impressão do estado de Mato Grosso. Mas a doutora Ana Cristina e o desembargador Orlando Perry vêm mostrando que as coisas mudaram. Essa questão do grampo eu nunca imaginei que fosse chegar onde chegou. E nunca imaginei que pudesse chegar ao verdadeiro mandante, que na minha opinião é o próprio governador. E eu vejo que está chegando. Sabe, quando você viu na história de Mato Grosso um governador em exercício ter tantos secretários presos? E ele insiste em dizer, mas estão presos, mas não é por corrupção. Permínio foi preso por corrupção. Gosto da família dele, sempre ouvi falar muito bem dele, mas a gente tem que falar a verdade. Ele foi preso por corrupção, por desvio na sua conduta ética, né? Tudo que aconteceu, por exemplo, com Alain Maluf, que era tesoureiro do governador, eu nunca vi na história de Mato Grosso um governador em exercício ter o seu coordenador financeiro dizendo o seguinte: ele sabia que nós iríamos ser ressarcidos daquilo que investimos na campanha com a corrupção na SEDUC. Então, dizer que não houve corrupção, houve. E na questão dos grampos, quando ele trata com tanto desdém, como se não fosse uma coisa importante, ela pequinou tanto Mato Grosso, que era tido no país inteiro como um estado pujante, o estado que mais se desenvolve no país. Você vê que com toda a crise, tudo, Mato Grosso desenvolve mais de 5% ao ano. Ele quebra o tabu e quebra os paradigmas dos outros estados, né? E aí você vê que as coisas começam a acontecer de fato em Mato Grosso e começam a se aproximar do governador a cada dia que passa. A exoneração, por exemplo, que ocorreu, segundo disseram a pedido do secretário Zé Adolfo, eu também não tenho dúvida que era mais um receio que o governo tinha de ocorrer mais uma prisão. Então, assim, me dá uma perspectiva de justiça, porque é injusto, e aqui todos que estão nos assistindo, imagine a sua privacidade violada de uma forma como aconteceu comigo e com vários outros. A gente nem sabe estipular quantos foram. Pode ser até que você estava também, me disseram que pessoas que eram ligadas à política, jornalistas, desembargadores, promotores, foram grampeados, não só eu. Então, assim, a Janaína está fazendo tudo isso só por ela, não é só por mim, mas nós tivemos a democracia violada em Mato Grosso. Eles ouviam tudo que se falava e corriam para evitar que alguma articulação política, alguma coisa assim ocorresse. E, dentre essas coisas que fizeram, também mexeram com a intimidade, a vida privada das pessoas. Esposas de juízes, esposas de desembargadores tiveram seus telefones grampeados. Quer dizer, eles queriam, de uma certa forma, ter a intimidade da pessoa para, quem sabe, futuramente, chantageá-las, ameaçá-las, ter os poderes em suas mãos. Nós vamos partir para a questão de futuro, de ano que vem. Com todo esse desgaste do governo atual, a senhora acredita que o governador Pedro Táxi tenha café no bule para chegar ano que vem e pleitear mais 4 anos de mandato em Mato Grosso? Na minha opinião, não. Não, e assim, eu dou essa opinião para você e falaria o contrário se eu achasse, né, se eu acreditasse que o governador tinha condições de uma reeleição. Mas, ao meu ver, o governo perdeu a sua governabilidade. Um exemplo assim, que eu sempre dou com relação ao que acontece hoje com Pedro Táxi era o que aconteceu com a presidente Dilma Rousseff às vésperas do seu impeachment. No começo, por exemplo, eu achava um absurdo derrubar um presidente, sabe? Aquela coisa de... o voto popular é uma coisa tão séria, né? Não é uma coisa simples. Elegemos aqui, vamos derrubar agora. Não. Eu considerava uma coisa muito séria, até eu perceber que a Dilma tinha perdido a governabilidade, que é o que aconteceu com o governador Pedro Táxi. Hoje, ele depende dos deputados para se manter, porque o mandato dele se tornou frágil. Ele não consegue cumprir o repasse dos poderes, ele não consegue pagar os servidores na data base, que seria o último dia do mês. Está pagando dentro da Constituição, mas os servidores vivem na angústia de saber se vão receber ou não. Alguns falam que está na iminência dele virar uma folha ou de que ele não vai pagar o 13º. Então, quer dizer, fora a questão dos grampos, fora a questão dos escândalos, dele ser delatado pelo Alain Maluf, que era seu financeiro, na minha opinião, ele perdeu a governabilidade. Hoje, por exemplo, para ele votar um projeto na Assembleia, ele fica de pires na mão com os parlamentares. Isso é muito ruim, porque quando um governador está com moral, ele está com credibilidade, tudo que ele manda na Assembleia, ele tem o apoio da população.
E hoje é o contrário, ele não tem mais o apoio da população. As pesquisas que não vêm sendo vinculadas, isso tem um porquê. Elas não são vinculadas porque, em sua grande maioria, elas são realizadas pelo governo e pela Assembleia, que apoiam o governador, mas a rejeição do governador beira os 50%. Alguns dizem que passa a rejeição do Wilson Santos enquanto candidato a prefeito. E a oposição não tem acesso a esses dados, mas você percebe que é verdadeiro justamente por não estarem sendo divulgados. Isso significa que o governador Pedro Taques tem uma rejeição maior do que Silval Barbosa tinha à mesma época, que é considerado o pior governo da história de Mato Grosso. Então, eu não vejo condições do governador permanecer e vejo muita dificuldade em ele concluir o seu mandato. Porque, a partir do momento que o desembargador Perry chegar ao nome do governador de uma forma direta, que eu acho que isso está próximo a acontecer, ele pode ser, inclusive, afastado, isso independente da Assembleia concordar ou não. Então, eu vejo dificuldade nele concluir um mandato e acho que um segundo mandato dele seria muito perigoso. Se ele se prestasse ao papel de se colocar como candidato, se ele se colocar acima de Mato Grosso, do interesse do Estado, eu acho que é muito perigoso porque ele vai entrar devendo muito favores a muitas pessoas. E eu acho que isso tem que acabar. Tem que acabar esse privilégio àqueles que contribuem em campanha. Nós precisamos de um governador, vamos dizer assim, que esteja limpo e sem obrigação com ninguém, que a única obrigação seja com o povo. Porque a gente precisa de estabilidade na economia e o governador não conseguiu fazer isso. Ele se preocupou tanto com a reeleição dele que ele deixou de lado o principal. Porque se você tem um Estado que tem uma boa economia, você não precisa se preocupar com a reeleição, ela é natural. Mas não, Mato Grosso está num colapso econômico. E hoje ele depende completamente dos poderes, os mesmos poderes que ele não consegue repassar o 10º, que ele não consegue estabelecer um bom relacionamento. Ele chegou ao ponto de, quando o desembargador Perry afastou o ex-secretário Roger Jarbas por obstrução, de chamá-lo de criminoso. Quer dizer, um homem que ali está fazendo o seu papel. Então, acho que ele criou muita dificuldade em governar, que hoje ele depende de muita gente. Essa dependência dele acabou com a governabilidade. Ouvido muito, tenho lido muito, assistido muito, que pode vir uma delação do seu pai. O que há de fato e o que há de boato nisso? O que há de fato é que meu pai fez algumas colaborações em casos específicos e isso aumentou as conversas acerca de uma possível delação. Essas colaborações, que foram pontuais, fizeram isso tudo aumentar muito, as pessoas falarem muito mais sobre isso. Eu, desde o início, quando se começaram a falar disso, mesmo quando ele fez essas colaborações, que chegou a citar nome de alguns deputados, eu decidi me afastar desse assunto, porque, em muitos momentos, isso diminuiu muito o meu trabalho. Sabe? É difícil, às vezes, quando eu coloco, não é que eu tenha medo de não ser a protagonista, mas que eu sempre coloquei e falei, olha, eu tenho meu RG, meu CPF, e meu pai tem que responder pelo que ele fez. A forma como ele vai responder cabe a ele. Como filha, eu sempre pedi só que ele pensasse muito na família, porque eu amo meu pai, tenho paixão por ele, e tenho certeza que ele não vai ficar bravo de ouvir isso, porque é verdade. Em muitos momentos, ele deixou a família de lado para viver a política. E isso é uma coisa que eu me policio para não fazer. Então, ele foi um pai muito ausente, ele sabe disso. E eu, como filha, e meus irmãos, a gente sentiu muita falta de um pai em casa. Então, acho que isso tem pesado nas decisões dele. Se ele vai ou não fazer delação, eu nem pergunto sobre isso. E a minha situação é muito mais complicada do que as pessoas pensam, porque eu convivo com os meus colegas sempre. E desde quando ele fez a primeira colaboração, isso, sem dúvida nenhuma, deixa o nosso convívio muito mais difícil. Então, eu sempre digo que ele tem seu RG, seu CPF para falar sobre isso, e eu escolhi não falar sobre isso e não dar opinião nem para ele. Janaína, futuro político. Janaína é candidata à reeleição, Janaína pensa num cargo, pode ser até deputada federal, ou até numa composição de vice, ou Janaína é candidata à reeleição mesmo? Bom, Márcio, até é uma coisa assim que eu vou falar, e é em primeira mão que eu estou falando, que há dias, meses, eu vinha cogitando a possibilidade de não ser candidata,
mas mais do que nunca eu decidi que eu sou candidata à reeleição. Eu acho que não só por mim, mas eu devo muito a isso, as pessoas que acreditam em mim e vêm me motivando a cada dia que passa, sabe? O trabalho que a gente tem feito dentro da Assembleia, eu sinceramente, às vezes acho que ainda é pouco, eu acho que poderia ser mais, mas as injustiças que fizeram comigo no meu mandato, não pagar minhas emendas, os boicotes, o grampo, tudo isso me fez perceber que é justamente a ânsia de me desmotivar, para me ver sair da vida pública. E eu fui muito desacreditada quando eu entrei. As pessoas achavam, a Janaína é mais uma bonitinha, filhinha do papai, que não vai dar em nada. E, graças a Deus, eu consegui mostrar o contrário. Isso, eu acho que um segundo mandato seria colher os frutos daquilo que eu plantei no primeiro. Então, eu queria pagar para ver. Eu quero ver o que as pessoas acharam e fazer uma candidatura, mas vai ser uma candidatura muito diferente, sabe? Eu quero, e disse lá em casa, eu quero gastar muito pouco, eu quero tentar fazer um voto conceitual. Eu quero ver se aquilo que as pessoas dizem se é verdade. Se é verdade que você fazer um bom mandato, você ter uma postura independente, você tem a resposta nas urnas. Fé no Bullying vai ficando por aqui. Eu volto na próxima semana com mais um convidado. E obrigado, deputada.